Trazer aqui um dia de estudo, com certeza envolveremos o pastor Diogo, entre outros pastores, está precisando, o pastor Edson, que é muito bom no estudo também, então para a gente fazer uma coletânea de estudo aqui, falar de Jesus, fazer um culto bíblico é a melhor coisa do mundo, você aprender a palavra na simplicidade, não somos perfeitos, também não somos donos da verdade, mas queremos ensinar cada vez mais o Senhor, transmitir o seu amor aos nossos corações. Por gentileza, Evangelho de João, capítulo é o de número 12, o versículo é o de número 41. O Senhor me fez refletir esses dias em casa sobre João, lendo sobre os seus evangelhos. Ainda hoje de tarde ali estava tendo uma aula com o irmão Paulo ali, falando do amor de Jesus. E eu fico impactado dentro de mim mesmo quando eu leio a palavra. Eu costumo ler bem pela madrugada, pela manhã cedo, tanto eu como minha esposa já deve estar acabando a Bíblia já. Acho que faz mais de um ano que ela está lendo a Bíblia. E se é um dos evangelhos que eu gosto, é o Evangelho de João, pela clareza que ele traz de Jesus Cristo. E eu vou ser fiel naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Ontem eu fui deitar e não consegui dormir. Sabe quando você escuta barulho de tudo? Até minha esposa estava reclamando que eu ouvi barulho de água caindo dentro do apartamento. Me levantei, deitei de novo, aí aquela oração com vontade de dormir. Espírito Santo, acorda, negão, eu quero que tu ore. Eita Deus! E o negão teve que levantar para orar. 1 da madrugada, 2 da manhã, não teve jeito. E o Papai do Céu chamou o negão para orar, e o negão teve que orar. Se não orar, não tem jeito. Sabe quando é aquele remédio? Você ora e automaticamente você dorme em paz. Eita glória! Porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que isso já aconteceu com você também aqui. Quem já passou por essas fases aí? É bem isso, né? Tem que acordar, não tem jeito, quando você não orar. Eu conheci o pastor Alberto, que dorme no Senhor hoje, e ele tinha o costume de orar, e às vezes ele se perdia na oração, ele já era no Senhor de idade. E a pastora Vera, a esposa dele também, que hoje também dorme em Cristo, casa muito abençoada de pastores, e eu fiz uma campanha de 15 dias de oração na igreja. E ela disse assim: pastor, o Alberto não está aguentando orar tanto assim não, mas ele está orando. Outro dia ele estava orando de tarde, e ele cochilou tanto dormindo, eu balancei ele, falei: Beto, e ele olhou para mim e falou: pode guardar as galinhas. Dormiu orando, estava sonhando com as galinhas, mas estava ali de joelho dobrado do Senhor. Aleluia, oh glória. A gente busca o Senhor, a oração é coisa muito forte. Lembra que Jesus disse aos discípulos: vocês não conseguem velar comigo uma hora. Eita Deus. A oração é coisa muito forte. Eu não sou aquele homem de 5, 6, 7 horas de oração, mas eu gosto de orar ao Senhor, dentro daquelas condições que a gente busca o Senhor, e isso traz muita alegria. Eu orava com os irmãos da Deus é Amor no monte. Tinha hora que eu me perdia. Eu nunca vi um povo orar tanto na minha vida daquele jeito. João capítulo 12, deixa eu ser breve e sucinto aqui. Rapaz, que bom ver o pastor Edson aqui, velho. Você sabe que eu tenho um amor pela sua vida, de verdade. Parece que conhece um 1000 anos aí. Amém. Assim, não somos muito velhos assim, só estamos ficando cabelo branco assim, tá? Amém. Mas a gente tem uma conexão, eu tenho uma conexão com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é bênção. Amém. Versículo 42. É que eu estou meio enrolando aqui, que o negócio está forte aqui. Ô glória!
Versículo 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. O versículo 43. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eita, Jeová. Versículo 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Versículo 46. Eu vi ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ao juiz, para aquele que me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que ele proferir o condenará no dia do juízo. Em outras traduções, no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai, quem me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Versículo 50. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Eita Deus. Curve sua cabeça onde você está mesmo, por gentileza. Santo Deus e eterno Pai, uma vez mais enalteço e engrandeço o teu nome, porque o Senhor é bom, digno de toda honra, de toda grandeza, de toda misericórdia. Quem é como o Senhor, Pai? Quem é como o Senhor, que dá filho à mulher estéril, que do pau o Senhor tira o pequeno e faz o sentar em lugar de príncipes? Quem é como o Senhor, papai querido, que se curva lá do seu alto trono para ouvir os gemidos dos teus necessitados? Quem é como o Senhor, papai eterno, que mesmo morto o Senhor faz ressuscitar? Eu sei que o Senhor está aqui, papai, pois estou inquieto. Eu sei que o Senhor está aqui, papai eterno, porque por sua misericórdia eu sinto a tua presença. Se o Senhor quiser curar nessa noite, o Senhor cura, Pai. Eita Deus. Se o Senhor quiser libertar, o Senhor liberta. Se o Senhor quiser renovar, meu Deus eterno, o Senhor renova. Mas tudo para a tua honra e para a tua glória. Mas eu sei, papai querido, e tenho certeza que o Senhor já sonda corações nessa noite, porque é noite de aquebrantamento. É noite, papai eterno, de militância. Eita Jesus. É noite, Senhor, de olharmos mais para a cruz e perceber em ter clareza que o Senhor já não está mais nela, porque o Senhor a venceu por nós, ó Pai. Sim, Deus. Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. 6 dias estava faltando para a Páscoa. Jesus estava em Betânia. Jesus tinha sido convidado a um jantar, imagina, na casa de Lázaro, o qual ele tinha ressuscitado dos mortos. E tamanho era o alvoroço que estava acontecendo ali, não só por causa de Jesus, mas pelas notícias corridas em Betânia. Imagina hoje
vem, sai a notícia na televisão, ou sai a notícia nos rádios, e a gente ouvindo no carro, assistindo a TV em casa e diz: olha, lá em Paulínia, um morto ressuscitou. Eita. Grande seria o mover. Imagina o impacto que essa cidade, ou qualquer lugar, porque milagre sempre é milagre, mas nós estamos falando de uma maravilha. Não era um paralítico que tinha dado, não era um cego que tinha visto, um mundo que tinha falado. Era normal, pastor? Claro que não, milagre nunca é normal. Milagre nunca é normal. Talvez o milagre de vocês, na minha vida, pequenininho para uma pessoa, é quase que nada, mas para quem recebeu, ou para quem está vivendo o milagre, é coisa sobrenatural. Então, não há tamanho de milagre. E Jesus está ali, no meio daquele reboliço. E não era apenas um alvoroço comum, vinha judeus, chefes dos sacerdotes. Os fariseus quiseram olhar com seus próprios olhos, porque eles não estavam ali simplesmente para ver Jesus ou contemplar as maravilhas que Jesus tinha feito. Não, a seguir do capítulo a gente vai ver que eles estavam ali querendo matar Jesus e também a Lázaro. Por que queriam matar a Lázaro? Lázaro não fez mal a ninguém, Jesus não fez mal a ninguém, pelo contrário, a notícia que estava correndo é que Jesus tinha ressuscitado morto. Não era uma notícia que Jesus tinha assaltado um banco, ou que Jesus tinha adulterado, ou que não, a notícia era que Jesus tinha ressuscitado Lázaro após 4 dias. Então era uma notícia que não era comum naqueles dias. Então todo mundo quis olhar, e quando todo mundo quer ver uma coisa, a curiosidade, as interpretações, as notícias que chegavam lá, mas quem é que curou Lázaro? Não, Lázaro não podia curar porque é morto, só quem podia tocar em Lázaro era o sacerdote, só quem sabe aquelas práticas religiosas. E Jesus naquele momento ele quebra todo o paradoxo, todo o paradigma. Jesus quebra tudo que está acontecendo ali pela vontade do Pai que o tinha enviado. E os judeus ali, os fariseus, olha, diz: hoje a gente vai matar Jesus. O coração de Judas ainda estava se preparando. Faltavam só 6 dias. Mas mesmo isso, Judas já tinha dado o ápice do que ele já iria fazer. Pastor, porque quando a irmã de Lázaro lava os pés do Senhor e seca com o cabelo, sabe o que Judas diz? Não era melhor vender esse perfume aí aos pobres? Mas o próprio João já interpreta, diz, mas ele dizia isso porque ele tomava conta da bolsa do dinheiro e pegava o que não era dele. Você parou para imaginar? Olha a humildade que Jesus, olha o que Jesus está fazendo para que o ministério dele fosse desenvolvido. Judas já estava roubando a tesouraria da igreja. Judas já estava mexendo, querendo iludir todo mundo, mas mesmo assim estava do lado de Jesus, porque tinha que se cumprir o que Deus tinha determinado para Jesus fazer. E eu torno a dizer de novo: a expectativa não era mera coincidência. Eles estavam vivenciando um fato. Por que, pastor? Porque não se ouviu falar que Lázaro tinha ressuscitado dos mortos. Lázaro estava ali. E quem perguntasse a ele, sim, eu fui. Quem perguntasse os planteadores que estavam lá, todo mundo sabia que Lázaro tinha sido ressuscitado. E os chefes dos sacerdotes, os fariseus, está todo mundo agoniado. Eles mesmos estavam lá para a terra. E a Bíblia diz que muitos deles acreditavam e foram lá, se converteram, mas não tinha a força, não tinha a fé, não tinha a honra de dizer: olha, o que a gente está falando até hoje contra o Messias não é a verdade, porque os fariseus mentiam, eles se enganavam,
e eles queriam que de todo custo aquela realidade não fosse verdade. Eles queriam embutir na cabeça de todo mundo que quem estava ali era o impostor, que não era Jesus, porque as fábulas deles é que rendiam a tradição, o que eles falavam era o que rendia o alvoroço, o que eles falavam era o que rendia a moralidade deles. Os fariseus pregavam o amor que eles não viviam, pregavam a misericórdia que eles não viviam, pregavam a justiça que eles não viviam. Eles olhavam e se vestiam nas suas melhores roupas, com as suas falas teológicas bonitas, usando das suas artimanhas para enganar os escolhidos do Senhor. E a Bíblia diz que pelo povo ter medo, mesmo vendo Jesus operando milagre e maravilha, mas tinha medo de declarar que Jesus era real, que estava acontecendo ali era verdade, com medo de não ser mais chegado na sinagoga, porque a sinagoga era algo muito interessante. É como se fosse a corte, só pregava na sinagoga quem era letrado, quem tinha roupa bonita, quem tinha dinheiro, só pregava, aleluia, na sinagoga. Quem era convidado de honra, quando Jesus chegou lá atrás nas sinagogas pregando, todo mundo ficava admirado. Quem é esse que prega com tanta eloquência? Quem é esse jovem? Aonde é que ele aprendeu? Sem eles mesmos entenderem que quem estava ensinando era o próprio Jesus, eles não acreditariam que o Messias chegaria com uma roupa simples, igual de todo mundo. Eles não acreditariam que o Messias, eles imaginavam que o Messias viria no cavalo puro sangue, num quarto de milha, num manga larga, não. Mas ele entra na cidade montado num jumentinho. Então era inacreditável acreditar. Os fariseus julgavam segundo a aparência. Só era crente quem eles quisessem que fosse crente, só era rico quem eles quisessem que fosse rico. Mas Jesus, naquele dia, antes da Páscoa, porque na Páscoa Jesus já não iria mais participar, oh meu Deus do céu, porque naquele dia, na Páscoa, Jesus ia mostrar para eles a maior humildade que um ser humano não podia ter, porque eles não queriam acreditar que era mestre. Jesus pega, lava os pés, divide a ceia, e todos murmuram. Pedro diz: como? Ele disse: eu não lavar os vossos pés, vocês não terão parte comigo lá no reino. Deixa eu pregar aqui rapidinho, acabe em nome de Jesus. Jesus Cristo estava trazendo a novidade de vida para um povo que já não via mais milagre. Jesus estava trazendo uma novidade de vida para um povo que estava vivendo segundo a ordem religiosa. Eu chamo a sua atenção aqui rapidinho, eu já termino. E tudo que eles faziam, mesmo com o coração aquebrantado, eles não queriam glorificar ao nome de Jesus, porque não queriam ser desprezados pelos homens. Deixa eu abrir um parênteses aqui, em nome de Jesus. Como é que você é lá no seu trabalho? Como é que você é no meio da sua família? Como é que você está no meio da sua casa? Será que você está como esses homens que estavam aqui? Jesus não operou milagre na tua vida. Olha só quem era você. Tem pessoas aqui como eu que não valia uma moeda de um centavo. Se você voltar na minha vida 25 anos atrás, lá no estado de Pernambuco, você ia ver um jovem drogado, com cigarro de maconha, um revólver na cintura, desmoralizado pela sociedade. Uns tinham medo, outros desprezavam. Mas 25 anos se passaram e hoje eu estou aqui pregando para esse povo bonito, falando de Jesus. Imagina se eu tivesse vergonha de falar que Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Eu faço uma pergunta novamente para você: será que você lembra de onde Jesus te tirou? Será que você lembra do que Jesus fez na sua vida? Será que você ainda lembra dos milagres que Ele operou na sua vida? Eles estavam ali vendo Jesus operar, mas não queria declarar que Ele era verdadeiro, porque era melhor agradar os homens do que agradar a Jesus. Era melhor, oh meu Deus do céu, ter a comunhão com o homem que não podia dar nada, o homem enganador, o homem mentiroso. Oh meu Deus, os sacerdotes, os fariseus que estavam ali, estavam vivendo de engano, estavam vivendo de aparência, não queriam mostrar que o que estava acontecendo
meu Deus, com medo de desagradar a Jesus e com medo de agradar a homens, não temos pregado Jesus no nosso trabalho, não temos pregado Jesus na nossa escola, não temos pregado Jesus para os nossos amigos, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Começa a anunciar que Ele é vivo, começa a anunciar que Ele reina, começa a anunciar que Ele é verdade, porque maior preço lá na cruz do Calvário, Jesus pagou pela sua vida, Ele pagou. Oh, aleluia! Ele pagou. Jesus pagou. Jesus pagou. Jesus pagou. Jesus pagou. Eu não posso olhar para trás e não acreditar. Ainda hoje eu estava falando com Paulo. Eu não posso desacreditar da irmãzinha do coque. Eu não posso desacreditar, sabe aquele pregador que tudo que ele prega é glória a Deus, aleluia, com falta de oratória? Eu não posso jogar por terra o que a minha mãe me ensinou, o que a minha sogra, quando minha esposa tinha 2 anos e meio, o meu sogro olhou para ela e disse: tu decide entre eu ou Jesus? A minha sogra disse: eu prefiro Jesus. Eita. E ele abandonou a família com 2 anos. Minha esposa tinha 2 anos e meio. 20 anos depois foi que ele apareceu. Mas talvez se a minha sogra viesse louvar hoje aqui ou em outros lugares, aqui nós temos os músicos abençoados, mas quem sabe eu ou alguém mesmo poderia sorrir, porque ela não estava no ritmo certo, porque ela estava usando o saião, porque nós nos mobilizamos, nós começamos a deixar para trás todo o princípio bíblico, mas Jesus não mudou, o Evangelho não mudou. Se você pegar uma Bíblia escrita em alemão, depois dela traduzida, o Evangelho é o mesmo. Se você pegar uma Bíblia escrita em aramaico, depois dela traduzida, o Evangelho é o mesmo. Se você pegar uma Bíblia que foi escrita há 2000 anos atrás, juntar os pergaminhos, como hoje o Elcio estava falando, e se você pegar de hoje no smartphone, você vai ver que a palavra de Deus não muda, o Evangelho é o mesmo. Eita Deus! Se você for lá na África, as roupas são diferentes, o estilo é diferente, mas o Evangelho é o mesmo. Oh, glória! Se você for na Arábia Saudita, a cultura é diferente, mas o Evangelho é o mesmo. Eita Deus! Jesus Cristo nunca mudou. A palavra de Deus nunca muda. Talvez eu e você, com o nosso egoísmo, com o nosso achismo, achamos que somos mais do que um, achamos que somos mais do que outro. Os fariseus que estavam ali, mesmo um milagre acontecendo, mesmo todo mundo sabendo, porque o jantar era na casa de Lázaro, ressurreto, não era uma historinha, não era um conto de fada, o jantar era na casa de quem foi ressuscitado, e mesmo assim, alguém queria cumprir a verdade. Pega isso aqui é de Deus que eu estou te falando. Alguém está querendo ocultar essa verdade na tua vida. Você é salvo em Jesus Cristo. Eita Deus! Foi Jesus que te libertou das Oh, trevas. glória! Alguém está querendo esconder essa verdade na sua vida. Alguém está querendo esconder que você não precisa mais orar, que você não precisa mais jejuar. Alguém está escondendo essa verdade na sua vida, que você não precisa amar o próximo, que do jeito que você vai, Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, mas vós mesmo, pela vossa palavra, será julgado. E Paulo diz em Coríntios 23, versículo 23 a seguir, 11 e 23 a seguir, ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados,
Mas no mesmo versículo ele diz: mas há um juiz. E juiz se fala de tribunal. Há um juiz que pela minha própria palavra. Você está pensando que Jesus vai ouvir fofoca de alguém naquele grande dia? Fala aí quem era o negão Rogério lá. Não! Você acha que Jesus vai pegar fofoca de um e de outro? Perguntar quem era a minha vida? Não! A Bíblia diz que há um memorial. É ele falando contigo, o memorial aparecendo aqui. Isso eu faço analogia. É ele falando, deixa eu ver, vem aqui, Raimundo. Sim. Aí Raimundo vai dizer assim, papai, coraçãozinho, e o memorial passando do Raimundo. Sabe aquela frase? Contra fatos não há argumento. Se na lei dos homens uma foto vale mais do que 1000 palavras, imagina o memorial de Jesus passando. Pela minha própria palavra, pelo que eu falar, eu serei julgado diante de Deus. Pelas minhas atitudes, que eu penso que eu estou certo, tudo que distorce a palavra é inverdade, tudo que distorce a inverdade, da verdade de Deus se torna mentira. Jesus está tocando no meu coração para dar um alerta nessa noite de hoje. É tempo da gente rever os nossos costumes, é tempo da gente acreditar mais no poder de Deus, é tempo da gente determinar em nossa vida que somos eleito, a noiva do Cordeiro. Aleluia! E ninguém pode tirar essa verdade de dentro do meu coração, ninguém pode mentir contra a palavra do Senhor. Alguém pode ter olhado para você e está tentando colocar na sua mente, no seu entendimento, um evangelho que não é de arrependimento, um evangelho que não é de quebrantamento, um evangelho que não é de renúncia, um evangelho que não é de preço, um evangelho que não é de caridade, um evangelho que não é de entrega. É mentira, é mentira, é mentira. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, não essa flores, não essa bora, mas para que tenhamos de bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Seremos perseguidos, seremos caluniados, mas pelo amor de Jesus em nossa vida, naquele grande dia, no tocar da trombeta, seremos arrebatados para morar com Ele lá na glória, adorando e adorando e adorando o nome dEle. Então, em nome de Jesus Cristo, viva na verdade, pratique a verdade, honre a verdade, porque o preço da cruz foi muito alto para que hoje você estivesse sentado aqui adorando ao nome do Senhor. Quando alguém quiser tirar a verdade de Jesus da sua vida, saia de perto, porque Jesus é humilde, Ele é manso, e Jesus Ele é tranquilo. Oh meu Deus do céu, é tempo de olharmos para nossas vestimentas espirituais e nos examinar, como o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não preciso ser examinado, eu preciso me examinar. Uma pergunta aqui, e eu já estou encerrando para a gente cear. Eu tenho 2 filhos, acredito que a grande maioria aqui tem filho. O que é que a gente quer? Que nosso filho seja educado, levamos ele para a escola, ensinamos, mas também tem a hora da repreensão. Qual é o pai que vendo um filho andar errante, vai deixar ele andar errante? Para um filho, para um pai que vê uma filha deixando ela andar errante, ele vai continuar? Não, porque ele será negligente. Do mesmo modo, é Jesus Cristo, quando nós estamos andando errado, ele vai puxando de roupa. Não é por aí o caminho, não, mas basta nós darmos entendimento e ouvindo a ordem do Senhor. E o Senhor está dizendo nessa noite de hoje: rever os teus costumes, rever os teus conceitos, que a minha palavra é viva, a minha palavra é verdadeira, a minha palavra é fiel. Ela vai fazer justiça na nossa vida contra os nossos adversários, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por conta dos fariseus,
para não agradar, desagradar homens. Quem estava aceitando Jesus estava mentindo. Um minuto eu já encerro. Quando o chefe do sacerdote perguntava: você também acredita que ele ressuscitou Lázaro? O coração desde naquela hora estava dizendo sim, mas para não ser tirado do meio dos homens diziam não. Jesus está observando isso. Está na hora da gente confessar a Jesus. Quando alguém perguntar: você é crente? Sou. Você quer que eu dê um versículo da Bíblia para você? Vai lá na minha igreja. Lá no seu trabalho, quando você vai fazer uma ficha que tem um nome lá, você nem assina, com medo de colocar só evangélico. Está no perseguição. Não vou dizer que sou crente porque já viu, né? Está preferindo agradar homens. Ao invés de cada um de nós chamarmos a atenção dentro do nosso trabalho. Eu trabalhei na Petrobras, lá na RPDC, que é um dos terminais piores que tem no estado de São Paulo. E para honra e glória do Senhor, eu tinha um supervisor que ele, quando a Petrobras fazia uma parada lá e dava uma feijoada, os caras tomavam uma caipirinha, ficava lá no canto. E um dia ele chegou para mim e ele fez: ô Lima, você é crente? Eu disse: sou crente, batizado, lavado e salvado pelo nome de Jesus. Ele disse: é porque eu não vejo você na frente da caipirinha, só na feijoada. Eu digo: exatamente. Um dia eu bebi, mas Jesus já me libertou. E teve um dia que ele me deu uma oportunidade. Eu disse: Sr. Manuel Pereira, encarregado da GDK, posso fazer uma oração aqui? Ele fez: pode. Mora aqui em Campinas. Ele desviado do Evangelho, eu ganhei ele para Jesus lá na Alemanha, em Santos. E a partir daquele dia eu comecei a orar. Depois do DDS eu comecei a orar. A oração começou com 20, tinha dia que eu orava com 150. E era uma das coisas mais lindas. Todo mundo jogava o capacete no chão e começava a orar. E não se começava nada antes de eu orar. Pastor, você era o melhor de lá? Não, eu era apenas o diácono da casa do Senhor. Mas eu nunca envergonhei o meu Jesus. Sempre falei que era crente. Nunca neguei meu Jesus por nada na minha vida, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Glória a Deus. Não se envergonhe de Jesus, não. Você está viva porque Ele te deu fôlego de vida. Não deu vida aos fariseus, aos mentirosos. Você é crente, rapaz. Você vai morar no céu. Não se envergonhe de falar isso. Você é crente. Você não é da prostituição. Você não é da mentira. Você é crente. E Jesus lá na cruz do Calvário morreu por causa de você. E você tem negado a Ele. Então abre os seus olhos essa noite de hoje e iniciar. Para quando amanhã você sair, chegar no seu trabalho, sempre onde você vai, e alguém perguntar se é crente, é. E se ninguém se perguntar, se identifique, dê a paz do Senhor. Eu dou a paz do Senhor para todo mundo. Se é crente, você vai com Deus, seja lá que for a paz do Senhor. Deus te abençoe, graça e paz, não quer nem saber. Na cidade onde a gente morava, eu nem via. Minha esposa fazia fulano, falou contigo. Umas horas ele fazia para zombar, outras era verdade. Passava: pai do Senhor, pastor, eu levantava a mão no carro: pai do Senhor, não sabia nem quem era. Porque eu dava pai do Senhor para tanta gente que todo mundo já me soltava pela paz do Senhor. Que eu nunca me envergonhei do meu Jesus. Eu nunca me envergonhei do meu Cristo. Fique de pé um instantinho só, por gentileza. Os meninos irão louvar, nós vamos cear. Mas o Senhor tem algo diferente aos nossos corações. Aleluia. É tempo de renúncia. É igual o presbítero Marco pregou aqui outro dia. É tempo da gente se lembrar de onde a gente caiu e voltar ao primeiro amor.